Vamos lá. Boa tarde a todos. Sempre uma alegria estarmos juntos, né? Na última vez que eu estive aqui, estivemos falando sobre luto. E eu não achei que fosse um tema que tivesse gerado tanta, assim, algo positivo nas pessoas, né? Achei até que ia ser meio assustador, mas recebi muitos elogios aí pelo tema. E eu achei que ficou faltando coisa. Então, o que mais poderia dizer senão apego? Porque nós percebemos lá, quando falamos sobre luto, que luto não é só morrer alguém. Em geral pensamos nisso, mas sim acabar uma etapa que acaba. Hoje mesmo uma amiga disse para mim, acabei de me separar. Né? Estamos tentando há anos ainda não fazer isso, mas antes que vire briga, eu lembrei muito de Kardec, né? Então ela falou assim, enquanto estamos de bem, resolvemos que agora é hora, ficamos por anos, realmente tem anos que eles estão, né? E não é uma fase fácil, não é um momento de comemorar, nós estamos vendo algumas inversões de valores hoje em dia, né? Eu já vi gente aí fazendo festa de divórcio. Já viu isso? Assim, você pode até dizer, olha, está sendo melhor me divorciar, mas não é motivo para festa. Oi? Então, mas aí precisa ver se o trauma foi a outra pessoa que gerou nela ou se ela é que gerou no outro também, né? Porque, como diz o Chico, tudo na vida é recíproco. Tem os dois lados, né? Sempre é recíproco, né? Tudo na vida é recíproco. Se aquela pessoa não te faz bem, você também não faz bem para aquela pessoa. Tudo na vida é recíproco. Então, pensando nisso, eu disse, bom, luto tem a ver com apego, né? Então, vamos continuar com esse assunto que é apego. E aí, vamos lembrar uma coisa. Não existe sentimento aqui, nós ocidentais temos muito hábito de colocar sentimentos ruins e sentimentos bons. Na verdade, o que existe são sentimentos mal trabalhados. Tudo que estiver no extremo não é bom. Porque assim, não é bom ser egoísta. Tá, mas se você não tiver um mínimo de senso de um certo egoísmo, você vai trabalhar, nunca vai ter nada na vida, você não constrói nada. E nós temos que crescer não só espiritualmente, como materialmente. Como que vamos sustentar a família? Como que vamos nos sustentar? Ai, não pode ter orgulho. Peraí, eu não posso ter orgulho do que eu já passei, do meu passado, de ter criado os nossos filhos. Amanhã é Dia das Mães, nós mães, né? Criamos nossos filhos, os pais também, que a gente tem que lembrar que, né, os pais maravilhosos que estão ali presentes, porque podem existir pais que não são muito bons? Sim, mas podem existir mães também, como tudo na vida. Então, nós temos sim que ter orgulho. O que eu não posso ser é pedante, arrogante, aquela coisa que vai para o além. Mas sim, poxa, eu tenho orgulho de ser uma pessoa honesta. Por que não? Por que não vamos ter orgulho disso? Então, os sentimentos têm que estar em equilíbrio. O apego só é ruim quando ele passa de um certo limite. Porque precisamos também ter apego às nossas coisas, aos nossos entes queridos. O problema é quando esse apego extrapola. Esses dias eu estava no estágio lá na pós-graduação e nós vamos no estágio conhecendo pessoas de outras turmas, né? E tinha uma moça lá bem angustiada que o filho dela no outro dia iria para os Estados Unidos fazer intercâmbio. O filho tinha acabado de fazer 18 anos e ia para os Estados Unidos fazer intercâmbio, o primeiro filho de 3 que ela tem. Aí eu falei para ela, imagino, né, o coração tá apertadinho e tal. Ela falou assim, olha, mas eu tenho esse sonho que ele vá desde criança, eu estou trabalhando isso, estou trabalhando, mas chega na hora H, a gente dá uma desmoronada. Ela falou, mas para ele eu quero mostrar que está tudo certo, mas aqui por dentro está doendo. Aí conversa vai, conversa vem, né? Parabenizei ela da força que ela está tendo ali, porque nós mães sabemos que não é tão simples assim. Aí ela virou para mim e disse, então, meu filho é autista.
Eu trabalhei muito para que ele consiga, estou trabalhando para que ele consiga ter uma vida autônoma e toque a vida. Olha que coisa maravilhosa. Ela tem um apego carinhoso, amoroso, mas sem ser aquela coisa que prende, que sufoca. Né? Lembra daquele desenho da Felícia lá, que abraça assim, você tem que me amar, né? E aí eu peguei e marquei assim alguns tipos de apegos, como eu estou falando desse de pais com filhos. Hoje nós estamos no mundo globalizado. É muito fácil para um jovem falar, conseguir uma bolsa de estudo no Canadá, conseguir, né, um intercâmbio mesmo. Então, os pais têm que trabalhar isso com muito cuidado dentro de si, porque às vezes um pai e uma mãe sofrem para deixar um filho na escolinha, né? Primeiro dia de aula, pai chorando lá na porta da escola, mãe chorando. Então, é importante olhar tudo isso e trabalhar esse equilíbrio na medida certa. Há muitos anos, uma amiga me contou uma história muito interessante. Ela disse assim para mim, não existia celular nesse tempo, tá? Só para vocês entenderem a história. Se existia, não estava para nós, né? Ela disse assim, Sônia, fui no funeral mais chique, sofisticado que eu já vi nessa vida. Eu falei, menina, me explica como é um funeral sofisticado. Aí ela contou que o amigo do marido dela, trabalhava com o marido dela, já estava aí na faixa de uns 40 anos e ele não... A mãe, ele era filho único, e a mãe era extremamente apegada a ele. E ela dizia para ele, eu não aceito que você se case. Não aceito. Você tem que ficar cuidando de mim, você tem que ficar comigo, você tem que me amar, né? E ele disse que tinha namoradas e nenhuma namorada suportava a mulher, né? Nenhuma namorada suportava a mulher. Aí arranjou uma que aguentou o tranco, aguentou firme ali. E ela falava, você quer me matar, né? Você quer me matar. Adivinha o que ela fez no dia do casamento? Morreu. Ela teve um infarto fulminante no dia do casamento dele. A mãe. Gente, lembra do que nós sempre falamos, o poder do pensamento, o poder da palavra. Existe esse poder, que não é só a neurociência que fala, isso já vem, as religiões já vêm falando, Jesus fala, vós sois deuses. Então, que tipo de Deus nós somos? Deus do bem ou Deus do mal? Ela teve um ataque fulminante no dia do casamento dele. E aí todo mundo da igreja, todo mundo bonito, chega a ele e fala, gente, a minha mãe morreu, mas eu e minha noiva decidimos, o padre vai dar uma bênção na gente e nós vamos voltar lá para o hospital e vocês, por favor, vão lá para o salão de festas. A pessoa, não, quem que vai para o salão? Tá tudo pago, gente, pelo amor de Deus, vocês estão sem janta, vão lá. Então vocês imaginam que tipo de coisa chata que foi, todo mundo lá comendo, né? Eles falaram, quando tudo estiver pronto para o velório, a gente avisa vocês. Então foi todo mundo para o salão de festas, que já estava pago, e eles foram lá resolver tudo. A hora que tudo estava resolvido, de madrugada, foi todo mundo chique, sofisticado para o velório da mulher. Gente, é tão bom quando o filho casa, vem a nora, vem neto. Gente, é uma coisa maravilhosa, a família cresce, né? Então, é uma pequenez do olhar isso, é uma pequenez do olhar. É um olhar assim, sabe? Aquele olhar só aqui, só existe eu e você no mundo, meu filho. Não, o mundo é amplo, é grande, né? A gente se assusta com esse tipo de coisa ou acha meio estranho, né? Mas é porque a nossa cultura ocidental, ela é assim, né? Mas tem tantas outras culturas que o fato do desencarne é uma celebração. Os próprios indígenas celebram o desencarne com festa, com dança, com rituais. Os orientais fazem isso e aqui no México também tem uma cultura muito forte, né? É que pra gente, como a gente não cresceu, eu vou falar por mim, eu não cresci numa doutrina espírita, então é tudo muito mais difícil, né, da gente achar, né, acho estranho, a pessoa morreu, eu tô lá no casamento, na festa, enfim, né, então
Então, eu acho que vai um pouco da cultura, né? É. Do conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo. É verdade, Ale, essa cultura, né, de colocar a morte como um peso, como uma coisa ruim. Ontem, inclusive, na academia, uma senhora lá, venezuelana, ela estava conversando comigo, e ela está até falando bem o português, aí ela disse para mim, olha, eu morei na Argentina e voltei para a Venezuela para cuidar da minha mãe, fiquei 4 anos lá, e a minha mãe morreu, e aí que eu vim para cá. E eu não aceito a morte da minha mãe. Aí eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 61. A mãe já estava com 80 e trololó, né? E assim, gente, não é a questão de idade, porque a gente sabe que tem gente que tá nova e tá o pó da rabiola, e tem gente que tá, né? Então, assim, a questão é, a pessoa já fez o que tinha que fazer na vida? Já cumpriu a tarefa dela, né? Porque todo mundo fica assim, muitas vezes as pessoas falam, principalmente vêm conversar comigo, ai, o que você acha, qual é a minha tarefa, qual é a minha missão? Fala, cuidar da família. Cuida de você primeiro e da família. É a tarefa nossa, gente. Nós aqui não somos grandes missionários, como um Chico Xavier, um Divaldo, uma Madre Teresa. Nós não somos, sabe, um Gandhi. Não somos esses espíritos grandes missionários. Nós somos crianças espirituais, como diz o Espírito Verdade, cuja nossa tarefa é, em primeiro lugar, conosco mesmo e com os mais próximos de nós, né? E aí ela falou, não, mas eu não aceito. E eu fiquei assim, né, só escutando, porque eu não conheço a pessoa, não vou falar nada, não vou dar conselho, não vou falar nada, também não me pediu conselho, não vou dar. E aí ela mesma, né, falou assim para mim, esses dias minha filha chegou em mim e falou assim, você aceitou não, a avó morreu, então é melhor você aceitar que dói menos, falou para ela. Eu falei, nossa, que bom, né, a filha falou o que eu gostaria de ter falado. Então assim, tem coisa... Uma prima uma vez falou para mim assim, eu não quero morrer. Falei, olha, tenho uma notícia para te dar, querendo ou não, você vai. Então é melhor não ficar segurando. Quando segura, eu nem ia falar sobre isso, mas já que saiu o assunto, nós vemos pessoas que são extremamente, e eu não estou falando de pessoas com tendência ao suicídio, tá? Que é um extremo. Quem tem tendência ao suicídio é um extremo. O outro extremo é aquela pessoa, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer, sabe? Só pensa nisso, como eu já soube de caso assim, pais de uma amiga minha, até já comentei com vocês, cheirava carne podre. O médico falou, meu Deus, até o médico falou, qual a religião de vocês? Faz alguma coisa. O médico falou isso. A pessoa cheirava carne podre falando, não quero morrer, o pai. Né? Então, imagina o sofrimento que esse ser chega do lado de lá. Por isso que é tão importante a gente trabalhar no espiritismo, cada vez estudar mais, porque eu também já passei por luto e no começo é muito difícil de aceitar quando a gente passa. Mas ao longo do tempo, você vai aprendendo tanta coisa através aqui das palestras. Eu não sou muito de ler por conta do tempo, mas cada vez que eu venho aqui eu ouço tanta coisa, você vai aprendendo. Por isso que a nossa doutrina é tão maravilhosa, porque ela esclarece e faz com que você absorva esse aprendizado, o que evita esse sofrimento todo que você acabou de narrar, do não quero, a dor, então evita. Exato. Que a gente sofre. E é muito engraçado, Ale, porque assim, o espiritismo realmente traz isso de uma forma muito tranquila, né, o consolador. Mas eu já escutei, porque assim, Deus é Deus para todo mundo, independente da religião, e até para aquele que fala, eu não acredito em Deus, Deus está nem aí para isso, se acredita ou não, eu estou aqui, né? Então, eu já escutei de muçulmano falar para mim, eu tenho certeza que a minha mãe veio me abraçar à noite, eu tenho certeza que minha mãe está num bom lugar, né? Como eu também já disse para vocês, inclusive nessa palestra do luto, de pessoas que estão à beira da morte falando para mim, olha, eu estou vendo gente que morreu, eu estou vendo. Então, assim, esse trabalho aí, nesse caso, né, falando do apego de vida, de morte, realmente, a gente, se você aceita ou não, aí é um problema íntimo seu. Olha, eu não aceito que minha mãe morreu. Tá, só que a sua mãe morreu, é um fato e... Se você não aceita, trabalhe isso com você. Porque o problema não está na sua mãe, o problema não está em Deus, o problema está em você, né?
E, enfim, aí a gente também fala desse apego, né? Você vê como tem vários tipos de apego. Eu estava falando aqui das mães, né? Também teve um filme que eu assisti, um filme antigo, não sei se alguém assistiu, acho que chama O Pai da Noiva. É um filme de comédia. É muito engraçado esse filme, porque assim, eu me lembro só dessa parte do filme, na verdade. O pai todo feliz que a filha entrou na universidade lá nos Estados Unidos, é muito difícil, não sei o quê. O pai todo feliz, ai, minha filha agora é uma mulher, entrou na universidade. Aí a filha fala, pai, preciso falar uma coisa com você, sentada na mesa assim, falou, eu vou me casar. Aí ele ficou olhando para ela e viu ela com um aninho numa cadeira de bebê, com um babador, falando, papai, quero casar. Ele não enxergou mais aquela mulher que ele estava cheio de orgulho. Ele enxergou um bebê, né? Uma vez um amigo falou para mim, minha filha está aí com as ideias aí de namoro. Falei, quantos anos ela tem? 16. Falei, natural, 16 anos, né? Natural. Natural o quê? É uma criança? Eu falei, quantos anos a sua esposa tinha quando vocês começaram a namorar? Ele falou, não, ela tinha 16, mas é diferente. Eu falei, diferente por quê? Porque eu era o namorado. Eu falei, tá certo, você era o namorado, né? Então, assim, a gente tem que ir trabalhando essas fases, porque realmente mudanças de fases geram luto, mudanças de fase muitas vezes tem essa questão do apego. E a gente tem que trabalhar, queira ou não. Uma vez eu tinha um médium, eu não sei se esse médium ainda existe, tá? Tem muitos anos isso. Ainda trabalhávamos na doutrina lá em cima ainda, e eu comecei a ficar doente, e minha amiga falou, olha, tem um médium aqui lá em São Paulo, longe, Zona Norte, tem um médium muito bom aqui, vai lá conhecer. E minha amiga, nem espírita ela era. E aí eu fui lá, era um salão muito grande, eles também tinham, como aqui, 2 alas de cadeiras, assim, a gente chegava lá, então quem ia pela primeira vez sentava de um lado, quem ia pela segunda vez sentava do outro, então já tinha alguma regra. E quem ia só para assistir, ou pela terceira vez, sentava se tivesse lugar, senão ficava em pé mesmo, e então tinha uma regra, quem ia pela primeira vez ia ser atendido. Mas pela segunda, não necessariamente, só que quem ia pela primeira vez, eles pediam para ir na segunda, porque eles falavam, mesmo que o médium não vá ver, a equipe espiritual atende. Realmente, quando você, que nem eu me sintonizava lá, eu já sentia a atuação da equipe espiritual até antes do médium vir falar comigo. Era uma equipe espiritual muito forte mesmo quem trabalhava, né? E aí, então, eu fui, fiz a primeira vez, às vezes diz que tinha gente que ficava até 2 horas da manhã lá para ser atendida, no meio da semana, porque era muita gente. O médium não tinha uma ordem de chegada, ele simplesmente ia olhando e falava, você. Não, era bonito a ler, porque assim, o médium já olhava para você daqui e já falava a sua vida na frente de todo mundo. Ali, privacidade zero, não tinha essa, né? E aí eu voltei na segunda vez e acho que eram 3 ou 4 cadeiras assim, encostadas na parede, né, aquela fileira. Eu sabia que provavelmente não seria atendida, até porque eu vi que tinha muita gente para ser atendida a primeira vez. E uma mulher do meu lado começou assim. Você fala, oh meu Deus, eu não vou me deixar contaminar por isso, não vou deixar contaminar. Gente, é um desafio você não se contaminar por alguém que está com uma vibração baixa do seu lado. É um desafio. Então eu percebi que o que aquela mulher queria? Ela queria ser atendida. Ela queria ser atendida de todo jeito, né? E estava na cara que não seria nem ela, nem eu e nem ninguém que era a segunda vez. A não ser que o médium achasse que fosse alguma coisa necessária. E o médium passava de um lado, passava do outro, porque ele não tinha uma ordem de atendimento. Ele passava de um lado e a mulher olhava e fazia... E eu assim, oh meu Deus, isola, né, isola. De repente o médium parou. Só que assim, estava eu sentada, a mulher sentada aqui, uma cadeira vazia, parede. O médium aqui, então eu fiquei no meio. O médium olhou para ela e fez assim, tá difícil, né, irmãzinha? E o que as pessoas gostam? Olha, mais um apego e mais um vício. As pessoas, muita gente gosta de ser vítima.
Aí ela fez assim, fez aquela cara, né, de vítima. Ele falou, pois é, né, irmãzinha? Ele falava alto, tá? Você fala para os seus filhos, não faz tal coisa, eles vão e fazem. Não é assim? E aí eles quebram a cara, né, irmãzinha? Isso é bem feito para você parar de ser arrogante, para você parar de achar que você pode dominar o mundo e dominar todo mundo. Gente, o médium começou a dar um esculacho na mulher. Deixa os seus filhos crescerem, eles já são casados, eles já têm filhos. Deixa eles trilhar o caminho deles sozinhos. Você está sendo demais na vida deles, você está sobrando. O médium começou a falar. E eu no meio. Eu olhava para baixo assim, sabe a vontade de me esconder? Sabe a vergonha alheia, quando você está com vergonha dos outros? E assim, nós sabemos que alguns espíritos são delicados, né? Um Bezerra de Menezes, mas outros, gente, eles dão o recado que tem que dar e pronto. Falam o que tem que falar, doa quem doer. Então, olha o que essa mãe estava fazendo. Essa mãe estava atrapalhando a vida dos filhos e achando que os filhos não estavam obedecendo ela. E aí o médium falando, seus filhos são casados, você tem filhos também. Então, assim, não eram crianças, eram adultos casados com filhos. Para que esse apego todo? Né? Por que não deixá-los? Os filhos vão bater a cabeça, vai doer? Vai. Mas nós não fizemos isso também? Não fazemos até hoje? A gente não bate a cabeça até hoje? Não dói até hoje? E olha que nem somos umas criancinhas, né? E ainda batemos a cabeça. Vamos falar também sobre apegos às coisas aqui. Até o seu Pedro falou sobre isso da outra vez. Acho que o Vladimir. Do quanto a nossa educação aqui não nos prepara para a morte e muitas vezes nos prepara para ilusões. Óbvio que com a rede social isso está muito mais fácil, porque parece que todo mundo viaja para os Estados Unidos, para a Europa, menos eu, né? Parece que todo mundo vai para lugares bacanas, menos eu, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Então, as redes sociais, muitas vezes, trazem uma ilusão também. Ou, como diz uma amiga minha, então, amiga, eu estou viajando, mas as pessoas veem que eu levanto 4 horas da manhã e trabalho até 11 da noite para poder pagar tudo isso, para não sei o quê, né, para poder... Então, assim, como que é aquele ditado? Só olha as pingas que eu tomo e não olha os tombos que eu levo, né? E aí, se você for uma pessoa muito preparada para as ilusões da vida, você fica achando que você está excluído dessas coisas. Que todo mundo tem o direito de ter carrão, que todo mundo tem o direito de ter não sei o quê, e você não, né? Então, é importante também sermos educados e educar nossos filhos para o equilíbrio. Sim, é bom ter bens materiais, mas assim, para de olhar a vida dos outros. Cuida da sua vida, filho. Ter paz é muito mais gratificante. Sim, se você pode ir passear, viajar, que bom, filho. E se não pode, tá tudo bem também. Vamos seguir em frente, tá tudo bem. Né? Somos espíritos eternos. Talvez nessa vida você não possa, talvez em outra você possa, e assim vai. Vamos ensinar, não ter o apego às ilusões. Essas ilusões acabam nos aprisionando também, né? E aí a gente vê também uma amiga minha contando uma vez do filho dela que ele é um médico muito bem remunerado num hospital aí de referência no tipo de especialidade dele, e ele é casado com uma médica também no mesmo nível, top. Pelo jeito eles ganham muito bem mesmo, muito bem. Mas assim, também vamos lá, estudaram para isso, eles fazem por merecer. Só que vivem um casamento terrível. Gato e rato, vivem um casamento terrível. E ele disse para a mãe dele que ele não se separa dela porque ele não vê ele casado com uma mulher que ganhe menos do que ele. Fecha a boca.
Apego, o que vale mais, como você falou, sossego não vale mais? Não, para ele não. Para ele o que vale mais é o status, o dinheiro, o bem material. Entendeu? Então, esse equilíbrio que a gente precisa aprender a ter, né? E para ele o que vale é isso. E não é de criação, tá? É coisa dele. Apego a vícios. Nossa, como é fácil se apegar a vícios, né? A Tânia uma vez falou do doce, até lembrei, até marquei. Comida que a gente sabe que não faz bem, mas a gente adora. Como que é aquela frase do Roberto Carlos? Será que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda, né? A gente sabe que não deve comer aquilo que faz mal e vai naquela comida. Esses dias eu levei bronca do meu mentor, né? Sempre levo. Mais uma. Para de reclamar, Sônia. Você reclama demais. Nossa, gente. Eu vivo falando, gente, então vamos tomar cuidado com reclamar, vamos tomar cuidado. E quando vê, a Sônia está reclamando. A Sônia está reclamando. Porque vira um vício e cai no automático. Tudo que é vício cai no automático, né? E precisa de um esforço muito grande para se libertar. E às vezes acaba virando apego também isso. Apego, a gente se apega a vícios. Quantas pessoas, eu já conheci gente que parou de fumar, ficou 3 anos sem fumar e falou, vou voltar a fumar. Por que você voltou a fumar? Sei lá, deu vontade de voltar a fumar. Entendeu? Então assim, não estava tão bem trabalhado aquilo dentro. Né? O apego ali, o apelo daquele vício acaba sendo grande, muito grande. Apego a objetos, a gente sabe também, a coisas, já até falamos sobre isso. Às vezes os espíritos até se agarram a um objeto. Trabalho, casa, quanto aqui nós até falamos, né, das casas assombradas. Isso aí, se vocês pegarem as literaturas, principalmente Kardec, né, que são literaturas mais lá de antigamente, você vai ver muito falar sobre as casas mal assombradas. E todo mundo aqui sabe uma história, como vocês já falaram, né? Todo mundo aqui sabe uma história. Apego. Apego à aparência física. É assim. De novo, equilíbrio. Eu sou esteticista. Eu trabalho com beleza. Mas vamos de novo. Um extremo do outro. Uma coisa é você ser uma pessoa completamente desleixada. Com a sua aparência, com o seu corpo, a saúde. E a gente tem que lembrar que Deus deu esse corpo para nós. Temos que zelar por ele. Temos que zelar por ele. Ele vai envelhecer naturalmente? Óbvio que vai envelhecer naturalmente. E quando ele chegar num certo nível que não dá mais para usar, Deus vai trocar para a gente, vai fazer o favor de trocar esse corpício por outro. Mas temos que cuidar o melhor possível, mesmo que demore o tratamento, né? Tem que ir em frente. É bonitinho a gente se cuidar um pouquinho, mas hoje nós estamos vendo principalmente... Oi? Pessoas estão chegando ao extremo. E isso, nós estamos vendo isso muito. Nós estamos vendo isso muito nas redes sociais, principalmente entre famosos, né? As pessoas estão ficando deformadas. Você pega aí, não preciso nem citar nomes que vocês vão saber, muita gente, pessoas com 80 anos não tem ruga nenhuma. Exatamente, não tem ruga e não tem expressão, está completamente puxado assim. Você olha e fala, é o fulano mesmo? Porque está tudo esticado, tudo... Percebeu? Quando anda, a coluna já está envergada, os ossos não aguentam. É porque, gente, a gente tem que entender uma coisa. Que é mais feio. Nós envelhecemos por fora? Sim. Temos ruga, a pele começa a manchar, dói aqui, dói ali, vamos ficando tudo crocante, né?
croque para todo lado. Mas se a gente envelhece por fora, a gente não envelhece por dentro? Então, assim, eu faço algumas coisas para melhorar a minha aparência e tá tudo bem. Uma coisa tranquila, tá tudo bem. O problema, sutil, tá tudo bem, não tem problema. O problema é que tem gente se deformando, como você mesmo falou, tem gente se deformando. Você pega ali vários vídeos, a internet hoje está lotando de vídeos assim, né? Como que é que eles foram? Desarmonização, né? Desarmonização. E tá cheio de gente assim. Eu vi uma... Mas mesmo quando você pega uma pessoa famosíssima, que não vai pegar um qualquer um. Mas, gente, vamos pensar uma coisa. O médico estica aqui meu rosto. Aí eu quero fazer outra cirurgia. Ele vai esticar mais o quê? Chega uma hora que você não tem mais onde esticar. Então, outro dia eu vi, já faz um tempo eu vi, uma famosíssima europeia aí da moda. A hora que eu olhei, eu nunca tinha visto ela assim, de fato. Aí falou, hoje nós vamos receber aqui, era num seriado da Netflix sobre moda, já faz tempo isso. Vamos receber uma famosa aí de uma marca, de uma grife famosa. Eu falei, que legal, né? Quero ver essa mulher, já deve estar com uma certa idade. Gente, era um negócio escabroso. Não parece humano, sabe? A boca não parece mais humano. É um negócio estranho. Nossa, é muito estranho, é muito estranho. Então, o equilíbrio das coisas é importante. Nem você ser relaxado e nem também ser exagerado a esse extremo que você vira outro ser. Não é nem outra pessoa, é outro ser, né? Nossa, de que planeta veio? Porque, como que é o pessoal que fala aí dos reptilianos, né? Tem alguma coisa assim, eu não sei, é muito estranho. Tem gente que é apegada à preocupação. Vocês já viram isso? Gente que precisa sempre de uma preocupação. Tem que estar sempre preocupado com alguma coisa. Eu tinha uma amiga assim, ela tinha que estar sempre preocupada com alguma coisa. Eu falava para ela, mas menina, para que você se preocupa tanto? Minha filha, ela era mineira, né? Engraçada ela, um amor de pessoa. Minha filha, mas se eu não me preocupar, quem vai se preocupar? Falei, ninguém, não é para ninguém se preocupar. Aí no fim ela morreu hoje, eu até estava pensando nela e eu falei assim, tá vendo? Você se preocupou tanto, você morreu e tá tudo aí, ó, seguindo a vida. Os filhos seguindo a vida, os netos seguindo a vida está seguindo em frente. E ela se preocupou tanto. E isso gera uma química mental, na verdade, é um vício também. Esse apego à preocupação gera uma química mental. Dá um pouquinho de água para mim, por favor, Tânia. Esse apego também, ele gera uma química mental. E a pessoa não percebe que ela está se preocupando, porque essas preocupações, na verdade, estão gerando uma química, é como uma droga. Pessoas que precisam de drogas, pessoas que precisam de sexo de qualquer jeito. Na verdade, a pessoa que precisa de sexo, ela não precisa de outra pessoa, ela só precisa daquela substância no cérebro. Ela só precisa disso. A droga, a mesma coisa, ela precisa daquele barato lá que dá. E essas preocupações são a mesma coisa. Quero ver a Sônia reclamar de sede agora. Obrigada, Tânia. Essas preocupações são a mesma coisa. Tem gente que é viciada nisso, em ficar preocupada, está sempre preocupada com o depois, sempre preocupada com o amanhã. E aí hoje até caiu um vídeo para mim, um pedacinho, né, de um monge tibetano, talvez, falando, mas o amanhã não existe. E o ontem já existiu. O ontem também não existe, porque ele já existiu. Só existe agora, a gente aqui, nesse momento, a chuvinha lá fora, que nem está nos afetando. Só existe isso para nós. Para outras pessoas, para o pessoal que está fazendo trabalho lá dentro da sala, o que existe é o trabalho lá dentro da sala.
E é por isso que tem algumas vertentes que falam sobre mente presente. Em inglês chama mindfulness, né? Mente presente. Tenha a sua mente presente no momento. O que você está fazendo agora? Presta atenção. Se eu, Sônia, vou na casa de uma pessoa, vou visitar uma pessoa, e ela não desliga a TV, eu juro, eu não demoro muito, levanto e vou embora. Porque se vocês vão na minha casa e eu não consigo desligar a TV, é porque vocês não são importantes para mim. É assim que eu vejo. Celular. Exato. 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 É como se você não tivesse ali. Ou você está conversando com a pessoa e a pessoa está assim, olhando para os lados, sabe? Não, presta atenção aqui. É tão raro, gente, a gente ter a oportunidade de sentar, tomar um café com uma amiga, sair com uma pessoa, bater um papo, ou mesmo isso que nós estamos fazendo aqui. São momentos raros, como a Lê falou, aqui é que eu aprendo, aqui eu cresço também. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos raros e tem que valorizar. Porque realmente o celular está tirando... Vocês sabem, né, que aquele movimento de fazer isso aqui, ó, foi tudo pensado em neurociência. É um movimento para viciar mesmo. Isso foi tudo trabalhado na neurociência. Então, assim, todos essas distrações faz com que a gente perca momentos importantes da vida. Não. Não. Você está falando dos casais, né? E assim, uma vez uma pessoa que eu atendi, ela chegou lá chorando. Eu falei, meu Deus, eu mal conheço a mulher, chegou no meu portão chorando, né? Deu a vontade de colocar uma placa assim, atendimento espiritual, cobro à parte, né? Aí eu falei, o que foi, né? Aí ela falou assim, eu acabei de me separar. Ela passou poucas vezes comigo, mas eu conhecia mais a irmã dela. Aí eu peguei e falei para ela assim, como assim se separar? Porque ela sempre me falou que ela tinha um casamento perfeito. Ah, que casamento perfeito. Que bom, eu fico feliz que as pessoas tenham um casamento perfeito. Eu quero que todo mundo tenha casamento perfeito, né? Aí eu falei, mas como assim se separou? Eu não sei o que aconteceu. Nós fomos viajar para a Bahia, estava tudo bem. E de repente ele disse, estou indo embora. Foi embora, largou ela com uma criança pequena. Aí eu falei, gente, não está dando liga esse negócio, né? Porque é muito fácil a gente escutar a versão de um lado, tem que escutar do outro também, né? E mesmo assim a gente não vai saber a verdade toda, porque quem é o dono da verdade, né? Enfim, aí eu falei para ela assim, mas vocês não tiveram nenhuma discussão? Ela falou, nada. Eu falei, mas ao longo desses anos, vocês não tiveram nenhuma briga, assim, nada importante? Ela falou, não, a gente nunca brigou. Falei, oi? Até o Adão assustou agora. Oi, como assim a gente nunca brigou? Não, a gente nunca brigou. Falei, nunca? Ela nunca. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. Porque assim, você não precisa brigar com a tua mulher, com o teu marido, briga, aquelas coisas feias. Mas, gente... uma discussãozinha, não aceito isso aqui, você, né? Uma coisinha ou outra, a rusguinha vai ter ali, né? Não, nunca brigamos. Tá bom. Aí, depois a irmã dela falou, ela era viciada em jogo. Então não dava tempo de brigar. Ela só estava aqui. E acho que na viagem, ela ficou ali e ele se mandou. Então, é muito fácil se pôr de vítima também, né? Mas
A gente está pondo foco em quê? Tem que aproveitar os momentos, tem que aproveitar isso aqui. Essa reunião aqui não é só ouvir palavras, é alimentar o espírito, alimentar a alma. E eu tenho lido muito a respeito das mudanças, quando nós fazemos mudanças em nossas atitudes, quando nós temos mudanças em nossas atitudes. Vou fechar essa porta, né? Quando nós temos mudança em nossas atitudes, quando começamos a evoluir espiritualmente, nós vamos mudando o perispírito, vamos mudando o nosso peso perispiritual. Então, tudo é alimento para a nossa alma. Mas qual alimento você está escolhendo? Comida tem de monte, mas qual comida a gente está escolhendo? E as conversas, as amizades. Às vezes eu e a Sirene ficamos quanto tempo no telefone, Sirene? 3 horas. E é bom demais. Não é sempre que dá para fazer isso. Mas, gente, é o que dá. Ela mora aqui, eu moro lá longe. Seria ótimo se fosse de frente, mas nem sempre dá. E uma das maiores tristezas do mundo é não ter com quem conversar, gente. E muitas vezes, como eu conheci gente que falava, eu tenho um monte de filhos, tenho meu marido e não tenho ninguém para conversar. A minha casa é lotada e eu não tenho ninguém para conversar. Não é triste isso? É muito triste. Vamos lá. Tem gente que é apegada ao funeral. Ai, meu Deus, está terminando o meu horário e eu tenho um monte de coisa para falar. Já viu gente apegada ao funeral? Meu funeral tem que ser assim, meu funeral tem que ser assado. Eu contei para vocês da minha mãe. Minha mãe queria ser, ela falava que ela queria ser cremada. Eu quero ser cremada, e eu falava para ela, ai mãe, tem uma churrasqueira lá em casa, vou te jogar lá e pronto. Ela ficava brava, né? Só que ela pagava o cemitério lá, o Jardim da Colina, não parava de pagar aquela porcaria lá, ficava pagando. Quando ela morreu, eu estava sozinha, meus irmãos todos estavam fora de São Paulo, e aí eu falei para eles, o que eu faço? Eles falaram, o que é mais fácil? Eu falei, o mais fácil é enterrar. Ah, então enterra. Minha mãe ficou aparecendo. Bom, deu 3 anos que tinha que exumar, que eu falei, vamos se livrar desse cemitério, vamos exumar logo, né? A mãe, que o tio, os avós estavam lá, vamos exumar tudo e vamos vender, né, o jazigo. Aí no dia da exumação, minha mãe apareceu. Não, e é engraçado, né? Meu filho, que nunca vê nada, falou, mãe, eu ando sonhando com a avó fazendo café. Falei, não, você não está sonhando não, a avó está andando por aqui mesmo, né? Aí no dia ela apareceu. Falei, mãe, o que você vai aprontar, mãe? Pelo amor de Deus, mãe. Aí ela olhou para mim e eu falei, não, mãe, você não está intacta, né? Gente, quando abriram, minha mãe estava intacta. Ela falou para mim, eu estou inteira. Eu quero ser cremada. Aí meu irmão que estava acompanhando, falou assim, a mãe está intacta. Aí, eles vão enterrar de novo. Eu falei, não. Crema. Tiramos, 3 anos depois fizemos outra. Cremou. Só que ela falava o que queria fazer com as cinzas, ela não falava, gente do céu. Aí foi outra luta, mas enfim, resolvemos. Aí até a minha tia, irmã dela, falou, agora sua mãe está em paz, porque ela estava aparecendo para mim também. Gente, que apego é esse? Que apego é esse ao corpo físico, né? E olha só, eu estou lendo aqui O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, pela 1000ª vez, para ver se eu aprendo alguma coisa, né? Livro de, acho que é 1909, tá? Eu vou só contar a história, porque o linguajar é um pouco rebuscado. Mas ele fala aqui até, ele chama o guarda rural do barão, não sei o que, Rafael Corrado, viu no sonho, numa noite, o seu pai falecido há 10 anos. E o pai estava lhe dando uma bronca. A ele e aos irmãos e às irmãs, por terem o esquecido. E mais grave ainda,
deixarem os seus pobres ossos desenterrados pelos coveiros, abandonados sobre a neve, por trás da torre do cemitério e à mercê dos lobos. Olha isso. Aí o filho falou, nossa, que sonho estranho, né? O pai dando bronca, mas morreu há 10 anos, diz que os ossos dele estão na neve, os lobos estão lá, atrás do cemitério. Só que a irmã dele também sonhou com a mesma coisa, levando a maior bronca. Aí eles falaram, vamos ver o que está acontecendo. Foram ao cemitério, aí ele foi ainda de madrugada no cemitério. E adivinha o que ele encontrou? Ele escutou, percebeu que tinha lobos ali em volta e viu um monte de ossos ossos humanos em cima da neve. Acionou a polícia. A polícia foi atrás. E aí a polícia inquiriu lá os coveiros e acabou descobrindo, os coveiros falaram que realmente estava na época de exumar ele e foram tirar. Hoje eles avisam a gente, né? Acho que naquele tempo talvez não avisassem. Eles iam passar lá para o ossário, não sei. E aí, quando eles começaram a fazer isso, deu uma tempestade de neve e os coveiros saíram correndo. E os ossos foram para cima e os lobos estavam lá e o homem que morreu há 10 anos estava preocupado com os ossos dele, com os lobos. Gente, que apego é esse? Para que isso, né? Para quê? Vamos lá. Eu vou falar de uma coisa importante aqui antes de terminar, tá? A gente vê também muitos crimes passionais que se diz, né? Ai, crime passional é porque eu amo a pessoa. Não, isso não existe. Eu estava até lendo sobre o caso do Euclides da Cunha. Acho que vocês já viram essa história, né? E acabou que ele foi confrontar o cara lá que era amante da esposa, o cara matou ele, daí o filho dele foi tirar satisfação, acabou sendo morto. A mulher ficou com esse cara. Mas, gente, vocês acham que alguém pode ser feliz desse jeito? Não tem como, né? E não existe crime passional, porque quem ama não faz crime, né? Não mata. E apego à doença. Esse eu acho legal falar. Uma vez eu fui no cardiologista, cheguei na sala de espera, estava o pessoal lá, você vai passar no cardiologista? O que você tem? Eu tenho tal coisa. Eu tenho... Gente, começou uma disputa, quem era mais doente? Quando o médico me chamou, eu falei, doutor, graças a Deus o senhor me chamou, doutor, porque, nossa, cada um aqui pior que o outro. Aí, por fim, uma moça com 28 anos falou assim, e eu que tenho isso. Aí todo mundo ficou quieto, a moça ganhou a disputa, quem tinha mais problema. Meu Deus, que isso? Você pode ver que as pessoas falam assim, a minha doença... O meu não sei o quê, o meu diabetes, nossa, mas você pegou para si, não pega não, né? Só cuida, né? Mas não é meu, não me pertence. Eu vou só terminar aqui, que já deu nosso tempo, com umas frases que eu escrevi aqui, que eu acho que é legal para a gente pensar, tá? Muitas vezes temos dificuldade em saber diferenciar amor de apego, né? Então aqui, na nossa etapa evolutiva, ainda temos uma confusão muito grande, achando que é apego e na verdade, achando que é amor e na verdade é apego. A base do amor é o respeito. Quando falta respeito, só vai sobrar duas coisas, ou apego ou desprezo, que é o contrário do apego, é o desprezo. Então, o respeito é a base de tudo na vida, inclusive em relacionamentos. Quem sabe o que é o amor verdadeiro não quer interferir na vida de ninguém. Só quer se modificar, se melhorar. E deixa cada um seguir seu rumo, cada um seguir seus passos, né? E lembrando que dessa vida, a única coisa que a gente leva são os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Mais nada vamos levar. Nem os ossinhos, nada disso. Só o que nós aprendemos e as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então, precisamos dos bens materiais, sim, mas precisamos muito mais do nosso crescimento espiritual. Queridos, obrigada.
Muito obrigada sempre pelo carinho de vocês.